Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam aí com muita vontade de aprender, ficar cada dia mais a cara da riqueza, né? Estamos nos reinventando e aprendendo aí de maneira diferente, né? Mas vamos lá, vamos ao que temos para hoje. Na aula de hoje, queridos, vamos falar sobre os modelos atômicos. Desde o início da palavra átomo, né, quando foi usada pela primeira vez, até a teoria atômica que aceita até os dias atuais, e algumas particularidades desse átomo. Tudo bem? Então, vamos à nossa aula. Bom, como nós já havíamos visto lá no início do nosso ano letivo, né? A palavra átomo surgiu na Grécia Antiga e foi usada pela primeira vez pelos filósofos gregos Leucipo e Demócrito, onde a palavra átomo quer dizer não divisível. Leucipo e Demócrito estavam imaginando sobre o que formaria o universo. E chegaram à conclusão de que não dava para enxergar o que formava o universo. Então, como eles não conseguiam enxergar, eles imaginaram que deveria ser algo muito, 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 muito pequeno. E que por ser muito, 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 muito pequeno, não seria possível dividir essa estrutura. Em grego, não dividir, não divisível, significa átomo. Não, tomo, divisível. Então, eles criaram a palavra átomo. No entanto, pessoal, a primeira teoria atômica que foi escrita bonitinha no papel e foi apresentada para a comunidade científica, ela foi criada somente no início do século XIX, em 1803, e foi elaborada pelo cientista John Dalton, tá? Segundo Dalton, o átomo seria uma bolinha, seria extremamente pequeno, seria maciço e seria indivisível. Com esses são os principais postulados da teoria atômica de Dalton, ok? Eu só estou passando os principais. Existem mais? Sim, mas vamos nos ater aos principais, né? E aí, Dalton comparou essa sua teoria atômica com uma bolinha de bilhar, né? Essa bolinha de bilhar aqui. Então, o modelo atômico de Dalton remete a uma bolinha de bilhar. É extremamente pequeno, é maciço, é uma bolinha e é indivisível. Márcia Rita, por que ele é uma bolinha, pessoal? Professora tá velha, mas eu não vivi na época do Dalton. Sequer o conheci. É teoria, pessoal. Teoria é algo que nós podemos mudar com o tempo, à medida que a ciência vai evoluindo e vamos descobrindo novas coisas. Na época do Dalton, a teoria era essa. Tudo bem? Mais para frente, mais para o final do século XIX, o cientista Thomson, também fazendo estudos sobre o átomo, né, criou o seu modelo atômico, que é o modelo do pudim de passas. Por que modelo do pudim de passas? Então, vamos entender os postulados para se chegar nesse modelo do pudim de passas. O Thomson fez experimentos com as chamadas ampolas de Crookes.
Márcia Rita, eu não sei o que é ampola de Krug, nunca vi. Viu sim. Na sua casa tem, na escola tem. Sabe aquelas lâmpadas compridas que tem na cozinha de vocês, no banheiro, lá no laboratório, na sala de aula, aquelas lâmpadas compridas? Aquilo ali é uma ampola de Crookes, tá? Onde nós temos um lado que é o polo positivo e o lado oposto que é o polo negativo. O Thomson, na sua época, tinha conhecimento da eletricidade, que o Dalton não tinha. O que o Thomson já sabia sobre a eletricidade? O Thomson sabia que partículas de mesma carga se repeliam, se afastavam, e que partículas de cargas opostas se atraíam. Então, ele pegou lá a ampola de Crookes dele, injetou um gás dentro delas. Esse gás, ele falou assim, esse gás vai representar o meu átomo, né? Pegou um gás que iria representar o comportamento do átomo nessa ampola. Colocou a lâmpada no lugar de novo. Quando ele acendeu, o que ele observou? Que a luz se estendia por toda a ampola, que é o que acontece hoje em dia, né? Quando a gente vai lá na tomadinha e acende, a luz se propaga por toda a ampola. E aí, o que ele imaginou? Olha, se propaga por toda a ampola, é porque eu devo ter partículas positivas que são atraídas para o polo negativo, e partículas negativas no átomo que são atraídas para o polo positivo da lâmpada, formando esse feixe contínuo de luz. E aí ele foi elaborar a teoria atômica dele, dizendo: o átomo é uma bolinha. O átomo é extremamente pequeno, ninguém até então tinha visto o átomo. O átomo possui partículas positivas e negativas no seu núcleo, ou seja, dentro dele, tá? E talvez o átomo seja divisível. Por que talvez? Porque o que ele imaginou? Por mais próximos que essas partículas positivas e negativas estejam no núcleo do átomo, eu vou mesmo assim ter um pouco de espaço entre elas. E se eu vou ter um pouco de espaço entre elas, o átomo não vai ser maciço. E se o átomo não vai ser maciço, talvez eu consiga dividi-lo, né? E aí ele apresentou o modelo dele para a comunidade científica como um pudim de passas. Por quê? Redondinho como um pudim, as partículas positivas e negativas do núcleo do átomo representariam as passas desse pudim. Então, modelo atômico de Dalton, o modelo do pudim de passas. Um pouquinho mais para frente, já no início do século XX, um aluno do Thomson que se interessou pelos seus estudos, Ernest Rutherford, em 1911, apresentou a sua teoria atômica para a comunidade científica. A teoria atômica de Rutherford, pessoal, é a teoria atômica que é aceita até os dias atuais, tá? É esta teoria que até hoje nos baseamos para o estudo do átomo. Claro, ela foi complementada, como vamos ver aqui, mas a teoria atômica aceita até os dias atuais foi criada em 1911 por Rutherford. O Rutherford, né, além do conhecimento da eletricidade, ele tinha o conhecimento da radioatividade, porque é cientista,
Marie Curie já havia feito estudos e já havia descoberto o elemento radioativo polônio. Então, o Rutherford, estudando o átomo, fez alguns experimentos com o elemento radioativo polônio e descobriu algumas coisas sobre o átomo, tá? O que ele descobriu? O que diz? Quais são os principais postulados, as principais conclusões na teoria atômica de Rutherford? Então, na teoria atômica de Rutherford, ele fala que o átomo é uma bolinha, que o átomo é extremamente pequeno. Só que ele diverge em alguns pontos. Por exemplo, ele descobriu no experimento com o elemento radioativo polônio, que emite partículas positivas, que no núcleo do átomo só teremos partículas positivas e que foram chamadas de prótons. Então, para Rutherford, as partículas positivas se encontram no núcleo do átomo e são chamadas de prótons. As partículas negativas não estão dentro do núcleo. Elas estão ao redor desse núcleo, na chamada eletrosfera, e essas partículas negativas foram chamadas de elétrons. Então, pessoal, o modelo atômico de Rutherford, ele comparou com um sistema solar. Por quê? O sistema solar tem o Sol, que no caso do átomo seria o seu núcleo, com as partículas positivas dentro do núcleo. O sistema solar tem as órbitas, que no caso do átomo são as eletrosferas, essas linhas azuis aqui ao redor do núcleo. E preso nessas eletrosferas, nós temos os elétrons, que têm partícula negativa e que giram ao redor deste núcleo de carga positiva, tá? Em 1922, o Chadwick, um outro cientista, também estudando sobre o átomo, complementou um pouquinho a teoria de Rutherford, concluindo que aqui no núcleo, além dos prótons, que são as partículas positivas, deveríamos ter nesse núcleo também partículas que não têm carga nenhuma, que são chamadas de nêutrons, né? E por que ele acrescentou isso na teoria atômica? Porque imaginaram o seguinte: se no núcleo do átomo eu só tiver prótons, ou seja, partículas positivas, eu vou ter um afastamento dessas partículas, eu vou ter uma repulsão. E aí eu não vou ter esse núcleo, eu não vou ter o átomo. Então, deve ter alguma coisa além dessas partículas positivas que faz com que haja um equilíbrio e não faça essas partículas positivas terem repulsão entre si. E a essas partículas, que também foram acrescentadas no núcleo do átomo, o Chadwick deu o nome de nêutrons. Tudo bem? Então, para Rutherford, o átomo é uma bolinha, o átomo é extremamente pequeno, o átomo não é maciço. Olhem aqui, pessoal, olha quantos espaços, né, entre uma eletrosfera e outra. O átomo é divisível, tá? E a divisibilidade do átomo foi confirmada, infelizmente, de uma maneira não muito bacana, né? Que foi utilizando
as bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas, né, como eu falei para vocês, a ciência ela vai evoluindo, cada dia vão surgindo coisas novas, né? E essa teoria atômica toda de Rutherford foi complementada por um outro cientista chamado Bohr. E hoje em dia, essa teoria é chamada de teoria atômica de Rutherford-Bohr. Quem deu o pontapé inicial? Rutherford. Quem complementou tudo isso? Bohr. Então, a teoria atômica atual é chamada de teoria atômica de Rutherford-Bohr, que não é um cientista só. São dois, tá? O que o Bohr complementou? Tá aqui, ó, né? O modelo atômico do Bohr. Se vocês olharem, muito semelhante ao modelo atômico de Rutherford. Só que ele complementou algumas coisas, né? Então, o Bohr, assim como o Rutherford, temos o núcleo do átomo com partículas positivas, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons. Ao redor desse núcleo, temos a chamada eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, que têm carga negativa. Mas o que o Bohr descobriu aqui? O Bohr descobriu, pessoal, que se nós fornecermos energia para um átomo, o elétron, a carga negativa, sempre irá saltar de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, absorvendo energia. Essa absorção de energia, ele deu o nome de quantum de energia. No entanto, o elétron ele não quer ficar na eletrosfera onde não é a origem dele. Ele quer sempre retornar para sua origem, tá? E quando ele retorna para sua origem, ele vai liberar essa energia que foi absorvida na forma de um fóton. O que esse fóton? É a luz, tá? Então, Márcia Rita, aquela luz da ampola de Crookes, do Thomson, aquilo tudo acontece por quê? Porque nós fornecemos energia, no caso aqui, se for na ampola de Crookes, energia elétrica, mas podemos fornecer energia na forma de calor, tá? O elétron vai absorver essa energia e vai saltar de uma órbita mais interna para uma mais externa. Quando ele faz isso, nós dizemos que ele absorveu energia e isso é chamado de quantum de energia. Quando ele retorna à sua órbita de origem, ele vai liberar essa energia absorvida na forma de fóton de energia, que é a luz. Mas, Márcia Rita, eu não percebo a lâmpada piscando, porque esse processo de absorção e liberação de energia, pessoal, é muito, 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 muito rápido, tá? A velocidade aqui com que o elétron salta e volta é muito rápido, por isso que nós não percebemos. Isso daqui, quando nós retornarmos para a escola, e eu espero que seja em breve, nós fazemos um experimento sobre isso, que é o teste da chama. Só que aí nós fornecemos energia na forma de calor, tá? Utilizando os bicos de Bunsen e não energia elétrica. E é muito bacana, pessoal, porque para cada
átomo lá que nós fomos usar, nós vamos ter uma coloração da chama, né? Se vocês veem aí nesses cartazes aí noturnos que tem na frente de alguns locais, né? Esses luminosos, às vezes tem luz amarela, verde, vermelha, né? Tudo isso é feito, explicado, tudo isso é explicado por essa absorção e liberação de energia, que é a ideia do Bohr. Tudo bem? Pessoal, aqui é tudo só teoria, realmente, aqui não tem muito não, é teoria, temos que estudar, temos que ler, e lá no livro de vocês, né, eu vou solicitar como lição para vocês lerem e depois fazerem os exercícios, mas é isso, é teoria. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês anotem no caderno, né? Para nas aulas de correções, eu coloco as correções e aí vocês podem ir me perguntando sempre através dos meios de contatos que estamos tendo. Mas vamos continuar aqui. Então, sabendo de tudo isso do átomo, vamos pegar algumas características do átomo, tá? O que vocês precisam saber hoje? Hoje vocês precisam saber o que é o número de massa de um átomo e o que é o seu número atômico. O número de massa de um átomo, que é representado pela letra A, vocês lembram que eu sempre falo para vocês que químico é meio preguiçoso, não é muito chegadinho a escrever, tudo que a gente pode a gente já substitui por símbolos. Então, aqui está um exemplo claro disso. Número de massa. Só ficar toda hora escrevendo número de massa, número de massa. Número de massa nós representamos pela letra A. E é esse A maiúsculo, tá? E com letra de forma. O número de massa, pessoal, representa a quantidade de partículas presentes no núcleo do átomo. Só para relembrar, teoria atômica que estamos nos baseando é a teoria atômica de Rutherford Bohr. Teoria atômica de Rutherford Bohr, né? Então, segundo Rutherford Bohr, no núcleo do átomo, o que nós temos? Prótons e nêutrons. Se o número de massa indica a quantidade de partículas presentes no núcleo do átomo, então o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons desse átomo. Tudo bem? Número atômico, representado pela letra Z, maiúscula e em letra de forma. O que o número atômico indica? O número atômico só me indica a quantidade de partículas positivas, ou seja, de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, o número de massa me dá o número de prótons e nêutrons. O número atômico só me diz quantos prótons, quantas partículas positivas eu tenho no núcleo do átomo. Uma coisa de extrema importância aqui, pessoal, para nós entendermos um pouco mais lá na frente. O que caracteriza um átomo é o seu número atômico. Assim como cada um de vocês tem um RG, e esse RG tem um número próprio, né? A Mariazinha tem o RG 1, o Joãozinho RG2, o Pedrinho RG3. Não vai ter duas pessoas com o mesmo número de RG. A mesma coisa com o número atômico. O número atômico é como se fosse o RG do átomo. É esse número atômico que caracteriza o átomo. Cada átomo tem o seu próprio número atômico.
Ah, Márcia Rita, então cada átomo tem uma quantidade de prótons definida? Isso mesmo. Então, o átomo de hidrogênio tem um número de prótons, o átomo de cloro tem outro, o átomo de bromo tem outro, isso, tá? E o número atômico indica a quantidade de partículas positivas presentes no núcleo do átomo. Aí, né, surgiram algumas formulinhas aqui. A, número de massa, é o núcleo do átomo, prótons, que é representado pelo número atômico, mais o número de nêutrons. Lembrem-se sempre que o número atômico Z indica a quantidade de prótons. E, ó, desta fórmula eu derivo esta outra. Número atômico é o número de massa menos o número de nêutrons. Como é que eu faço a representação genérica para um átomo, tá? Isso é, pessoal, tanto faz se eu estiver aqui no Brasil, na Grécia, no Japão, na Alemanha, na Índia, não importa aonde eu esteja, ok? Em qualquer lugar do nosso planeta, para fazer a representação de um átomo, nós colocamos o símbolo deste átomo, que aqui eu representei por X, isso daqui é o símbolo do átomo, tá? Que poderia ser hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, enfim. Aqui é uma representação genérica, tá bom? Sempre, pessoal, o que eu falo para vocês? Química é uma ciência exata e experimental. Então, quando eu falo sempre, é isso. Mas, Márcia Rita, eu queria... Não, você não vai querer. Eu já falei para vocês que vocês vão externar a opinião de vocês, infelizmente, em outras disciplinas. Química tem algumas coisas que não dá para externar a opinião. Mas eu achei que assim fica muito bonito. Pois é, então, mas não tem. É o que temos para hoje e é assim que vai ficar, tá bom? Então, sempre, pessoal, na parte superior do símbolo deste elemento químico, seja do lado direito ou do lado esquerdo, isso não importa, estará representado o número de massa desse átomo. Número de massa que indica a quantidade de partículas positivas no seu núcleo. O que tem no núcleo de um átomo? Prótons e nêutrons, tá? Então, sempre na parte superior estarão representados os números de massa. O lado, se é esquerdo ou direito, isso é indiferente. Na parte inferior do elemento, sempre estarão representados os números atômicos deste elemento, não importando se é do lado esquerdo ou do lado direito. O que vocês têm que gravar? Tem o símbolo do elemento. Parte superior, número de massa. Parte inferior, número atômico. E o número atômico é o número que caracteriza o átomo e que indica quantas partículas positivas, quantos prótons temos no núcleo desse átomo. Tudo bem? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Espero não ter deixado aí muitas dúvidas. Depois, claro, vou passar os exercícios que vocês terão que fazer. Espero que façam, anotem as dúvidas para irmos retirando essas dúvidas nas próximas aulas aí que iremos tendo. Tudo bem? Então, uma boa sorte a todos, né? E vamos todos torcer aí para voltar logo, pessoal. Tá bom?
Um beijo para todos e até mais.